Voltamos com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Nova Canabrava, Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Bom, nós temos aqui nos estúdios da Folha, da Folha FM, do Grupo Folha, nós temos a presença, primeiro nós temos dois convidados, né? Dr. Fernando Silveira, uma das figuras mais incríveis da cidade, e nós temos a presença do professor de Direito também, o advogado Rafael Crespo, há algum tempo lá, colega meu também lá no Uniflu, e já conversamos várias vezes, né? É sempre um prazer estar com o Rafael. Rafael, falar um pouquinho desse evento e desenvolver aí um assunto em relação a isso e falar também depois com o professor Fernando Silveira. Vamos lá. Bom dia, Marco. Bom dia, Luísio. Bom dia, Arnaldo. Professor Fernando, que me acompanha aqui hoje. É um grande prazer, né, estar aqui nos estúdios da Folha para falar sobre um congresso muito importante na cidade e, principalmente, um congresso que tem como objetivo homenagear o grande mestre Fernando Silveira, que está aqui conosco, que este mês, mais precisamente no dia 26 de maio, completa 90 anos de idade. Então, nós buscamos aliar a necessidade de discutir temas atuais na sociedade, de importância social, com essa grande homenagem, sem dúvida, muito merecida pelo professor Fernando. Arnaldo, Aloysio. Rafael, vamos para o ouvinte que talvez se interesse, a programação, e primeiro, é entrada franca para a comunidade? Sim, Aloysio, o evento é totalmente gratuito, não requer prévia inscrição. Basta a pessoa comparecer, né, à antiga Faculdade de Direito de Campos, que fica aqui na Rua do Príncipe, não é isso? Uhum. Basta comparecer, se acomodar lá no nosso auditório e assistir as palestras que ela tiver interesse. E qual é a programação? Exatamente. A gente começa hoje, dia 7 de maio, e vamos até quinta, dia 9 de maio. Sempre com eventos 10h15 da manhã e na parte da noite, começando às 19h30. Hoje, logo mais, às 10h15, a gente vai começar com uma conversa entre o Dr. Heron Simas, que é juiz de direito, e o Dr. Cristiano Miller, que é advogado. Eles vão, e atual presidente da 12ª subseção da OAB. Eles vão travar um diálogo sobre uma lei muito importante, que é o Código de Processo Civil, né? Há 3 anos está vigorando um novo Código de Processo Civil, que é uma lei importantíssima. O Código de Processo Civil, assim, em resumo, é a legislação que regula a forma, o lugar, o tempo dos atos de um processo, a conduta das partes, direitos e deveres de um autor, de um réu. Enfim, é uma lei fundamental no nosso país. E o doutor Heron, como juiz, vai dar as suas impressões sobre as alterações trazidas por esse novo código, e o doutor Cristiano Miller, na condição de advogado, vai dar as suas impressões das alterações promovidas pelo novo Código de Processo Civil. À noite, às 19h30, nós teremos um debate, uma exposição também, sobre o pacote anticrime, que é um projeto de lei apresentado pelo atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, né, que provoca diversas alterações no ordenamento jurídico pátrio, e quem fará essa exposição será o doutor Marcelo Lessa, que é promotor de justiça, juntamente com o doutor Marcelo Paulo... Lessa, presidente do projeto de Moro, não vai ficar ninguém solto, né? Ele já se colocou bem contrário em artigo na Folha, inclusive. Eu não li, se colocou contrário? Se colocou de forma bem contrária a algumas medidas. Qual o motivo? Ele diz algumas alterações ali, ele acha que não são pertinentes, sobretudo sobre um projeto enviado pelo ministro. Acho que cabe ao legislador, né, cabe ao legislativo propor, não a um ex-juiz, agora ministro. Desculpa, Rafael, te interromper. Não, sim. E juntamente com ele estará o doutor Paulo Maurício, que é juiz de direito, e ambos farão uma exposição sobre esse projeto que é extremamente polêmico, né, está na pauta da sociedade. Amanhã, aí segue amanhã. Amanhã, quinta-feira, novamente às 10h15, nós estaremos recebendo... Então sempre 10h15 e 7h30. 10h15 e 19h30. Amanhã estaremos recebendo, na parte da manhã, 2 promotores de justiça. O doutor Luiz Cláudio Carvalho Almeida e o doutor Vitor Queiroz. O doutor Luiz Cláudio vai falar sobre a Lei Brasileira de Inclusão,
que é uma lei que tem um alcance social enorme e que ainda é pouco explorada, conhecida, discutida pela sociedade. Logo depois dele, o doutor Vitor falará sobre a experiência da justiça itinerante em Campos dos Goytacazes. Na parte da noite, nós teremos um debate, né? A gente sempre tem procurado dialogar sobre temas relevantes. E como a gente estava falando aqui, a Luísa estava falando antes da gente começar, no primeiro bloco, sobre as redes sociais. Nós estaremos exatamente conversando sobre as redes sociais. Teremos um debate sobre redes sociais, que será mediado pelo Ricardo André Vasconcelos. Teve aqui sexta-feira. O Aloysio participará. O Igor Franco, que também já esteve aqui, que é professor universitário. Igor Franco esteve aqui no dia 12. No dia 12, Igor, uma pessoa que eu respeito muito, um rapaz de um conhecimento enorme. E além disso, sou padrinho da filha dele. E a professora Sana Gimenez, que é doutora em Sociologia Política. Então nós teremos... Sana faz um duplo bom entre Sociologia e Direito. Sim, né? Nós teremos, acredito, uma conversa muito interessante com diferentes visões sobre esse fenômeno que perpassa o nosso dia a dia, que são as redes sociais. Na sexta-feira, eu selecionei alguns julgamentos relevantes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que eu abordarei, farei uma exposição sobre esses julgamentos. E na parte da noite, nós encerraremos com uma palestra que será ministrada pelo professor Cristiano Fagundes, pela professora Leia Paiva, sobre também uma lei, vamos dizer assim, relativamente nova, que é a reforma trabalhista. Eles enfocarão a reforma trabalhista e seus reflexos para o empregado doméstico. Logo depois, nós celebraremos o grande homenageado do Congresso, que é o professor Fernando da Silveira. Né? E o que eu gosto de dizer é o seguinte, Aloysio, a gente estava subindo as escadas aqui da Rádio Folha. Eu falei, professor, vamos aguardar um pouquinho, sobe uns 5 degraus, para um pouquinho. Ele, rapaz, eu monto a cavalo, vamos subir direto. Ele é uma pessoa inspiradora, né? Com 90 anos de idade, em plena atividade. Ele é muito querido pelos alunos e eu sei que ele também gosta muito de estar lá, dessa convivência. Eu perguntei para ele, professor, eu estou com 30 anos, poxa vida, às vezes eu já acho que eu já não estou muito bem, eu acho que eu não vou durar muito. Mas qual o segredo para a gente chegar aos 90 anos dessa forma que o senhor chegou? Ele fala que o segredo é gostar de gente. Eu acho isso muito interessante. Qual é o segredo, professor? Gostar de gente. E ele sempre é uma pessoa que refletiu isso que ele acabou de dizer, gostar de gente, na sua vivência diária. Eu nunca vi o professor Fernando da Silveira de mau humor, emburrado, chateado, falando mal com os outros. Eu nunca vi. E olha que eu conheço desde 2006. Eu fui aluno dele, mesmo quando a turma fazia muitas estripulias, ele não sabia restabelecer a ordem de forma cordial, de forma polida. Então eu acho que é uma grande lição de vida para todos nós e merece ser muito celebrado. Deixa eu só fazer uma correção aqui, Rafael. Eu acabei me equivocando, que a gente lê tantos artigos. O Marcelo Lessa, na verdade, ele coloca que o pacote anticrime do Moro atende ao anseio da população pedir desculpa aos leitores, ao Marcelo, que sempre manda o artigo com antecedência, diga-se de passagem. O que falta é o Congresso responder a esse anseio da população. Eu estranhei, porque até fiz brincando. Marcelo falando do projeto de Moro, não vai ficar ninguém solto. Pedir desculpa aqui. Eu estranhei, aí você falou que ele estava questionando, eu falei, Não, até achei o artigo aqui, porque eu fiquei na dúvida, que a gente lê tantos artigos que às vezes a gente confunde. Aí você vê que eu conhecer a pessoa é uma virtude, né? Eu sem ler, eu falei, não é. Eu vou aproveitar o gancho do artigo que eu achei e vou perguntar aqui ao Rafael, que está aqui com a gente, que é com relação ao... Marcelo traz, quando ele fala sobre o projeto do Moro, que é endireitando a legislação penal. Né? Ele fala que a gente passa por depois de tantos anos de movimentos de esquerda, de políticos de esquerda no poder, do próprio ministério ligado ao judiciário, enfim. Agora a gente passa por um momento de endireitar, que seria um momento de responder aos anseios da população. Você concorda com essa visão do promotor? Olha, sobre o pacote anticrime, antes até de se eu concordo ou não. O doutor Marcelo, inclusive, foi aluno dele,
respeito muito, hoje somos colegas no magistério, motivo de grande honra para mim. Eu acho que o primeiro ponto que eu sempre coloco quando eu falo do pacote anticrime é que, e o professor Marcelo sabe disso, que desde 2010, 2009, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que reforma o Código de Processo Penal como um todo. Eu, Arnaldo, sinceramente me incomoda muito hoje no país, nós temos praticamente 14 mil leis ordinárias. Não estou contando as complementares, decretos, nada disso. Eu não vejo com bons olhos ficar retalhando a legislação o tempo todo, fazendo uma coxa de retalhos, porque você remenda aqui, surge um problema aqui. Então eu penso que meu primeiro questionamento é: por que não discutir, aprofundar e até acrescentar esse projeto de lei que já está tramitando desde 2010, portanto há 9 anos, essas alterações pretendidas? Esse projeto de lei já foi discutido por inúmeros representantes da sociedade, pelo Congresso Nacional. Então eu penso que é preferível reformar a legislação como um todo a retalhar a legislação com mais um projeto. Eu não vejo isso assim, em princípio, com bons olhos. Essa é a primeira reserva que eu tenho. Agora, endireitar a legislação brasileira como um todo, ela não é das piores. O que penso que precisa existir é uma maior efetividade na sua aplicação. Não vejo assim como se fosse algo que fosse aprovar esse projeto fosse uma redenção do ordenamento jurídico. Não. Eu penso que é importante fazer algumas alterações, mas mais importante que alterá-lo é efetivá-lo num tempo razoável, onde a sociedade enxergue que não existe impunidade. Penso que seja assim. Esse endireitar no texto, você abriu, ele está entre aspas ou está... eu fiquei um pouco na dúvida. Parece um duplo sentido. É duplo sentido total. A intenção é o duplo sentido mesmo, não está entre aspas, não. É endireitando a legislação, é o título do texto. Endireitando a legislação. Podia ser corrigido. Sem dúvida, essa legislação... No título é duplo sentido. É duplo sentido. Se bem que quem pode esclarecer é o próprio Marcelo, o autor, né? Como leitor, o sentido de duplo sentido. Não, se está no título, parece que sim, que ele realça isso, né? Mas se for esse o sentido de endireitar, de movimento de direita, né? No sentido de mais duro, né? Não, sem dúvida. O projeto ele se alinha mais ideologicamente falando às ideias de direita do que à esquerda, né? Vide a proposta de execução provisória da pena, ou seja, prisão a partir da segunda instância. Sem dúvida, isso é uma ideia que está mais alinhada à direita do que à esquerda. Mas se bem que, com todo respeito, Rafael, mas o medo de prisão em segunda instância é a tônica de todos os regimes democráticos de direito do mundo. No mundo inteiro se faz assim. Inclusive, talvez sejam os dois exemplos de repúblicas iluministas, sejam os Estados Unidos e França, é a primeira instância. Não é nem a segunda, a primeira instância. Você é julgado, condenado, você se recorre, mas recorre preso. Né? O Brasil que é exceção, né? Sim. A nossa Constituição diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Porque foi uma Constituição feita após um período de exceção. Sim. Que se suprimiram garantias individuais, habeas corpus, você podia ficar uma semana sem o AI-5, você podia ficar uma semana sem advogado, sem ver sua família. Ou seja, tortura comia solta. Então, como efeito desse período de exceção, a Constituição brasileira, nesse sentido... reflete aquele momento histórico. Sim, a precaução contra que isso ocorresse de novo. Então, historicamente, talvez ela tenha ficado... o que se fala, né? Muitos juristas falam que o próprio Sérgio Moro tenha ficado um pouco garantista demais, né? Das garantias individuais do cidadão. Acho que ela é reflexo de um tempo, né? Sim, sem dúvida. E esse tempo talvez não seja o de agora, né? Mas aí, Aloysio, a gente esbarra num outro problema que acontece muito no Brasil, que algumas pessoas são beneficiadas com essa proteção da lei e tal, outras não. Né? Outras não.
Outros são presos em primeira instância, logo de uma vez, fica... Não, pior, Marco, a grande maioria dos presos brasileiros tem prisão provisória. Sim. É muito pior. Mais de 500 mil presos provisórios no país. É uma das pior. maiores populações carcerárias do mundo. Não está julgado, não. Nem julgado. Tem muito... prisão provisória, né? Uhum. Logicamente que o magistrado viu fundamenta para a prisão, mas assim, claro. ele não está penado, né? De fato está, mas juridicamente não. É muito pior a situação do Brasil. Muito pior. Agora, a gente falando sobre essa questão da prisão em segunda instância, a gente tem um caso clássico, ou o caso clássico do país, que é a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Né? O Lula está preso, condenado em segunda instância no caso do triplex do Guarujá. Tem aí a questão da revisão de pena, tudo que aconteceu depois do dia que eu fiz a pergunta ao presidente da OAB. Você, inclusive, faz parte também da diretoria da OAB, da atual gestão da OAB. Aí o Cristiano esteve aqui com a gente lá na primeira semana de entrevistas. E o Cristiano, a data agora... Foi no dia 10. Dia 10, né? Lá no comecinho, nas primeiras semanas. E dia 10 do... 10 de abril. 10 de abril. 10 de abril. E outra coisa, só para lembrar, antes que eu esqueça, você citou como palestrante o promotor Vitor Queiroz, ele vai estar conosco aqui no dia 17, a sexta-feira da próxima semana. Um exemplo de pessoa, de profissional. Sim, concordo. Com relação ao Cristiano, eu estava perguntando ao Cristiano, queria ver se, e ele me deu a resposta até que ele falou que até ele acha complicado. Eu queria saber de você, como que a gente compreende, por exemplo, no caso do Lula, hoje preso, condenado em segunda instância, uma figura num contexto histórico-político que tem seu papel na história, independente de juízo de valor que se faz com relação às suas condenações. Mas, por exemplo, nós temos um caso de um campista, o ex-governador Antônio Garotinho, também condenado em segunda instância, mas que não cumpre sua pena restritiva de liberdade por uma decisão liminar de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Como entender isso? Que para um político, pegando político como exemplo, como são dois políticos, para um político a execução acontece em segunda instância e o outro fica sustentado em uma liminar. Arnaldo, isso se deve à instabilidade de entendimentos sobre a possibilidade ou não de segunda instância no âmbito do próprio Supremo. Em que pese o Supremo, em 2016, tenha assentado a possibilidade de prisão a partir de segunda instância, a grande verdade é que muitos ministros, monocraticamente, ou seja, de forma individual, não seguiram esse entendimento. E quando chegavam a habeas corpus de presos de segunda instância, eles eram liberados. Então, em que pese houvesse uma decisão do plenário admitindo a prisão em segunda instância, muitos ministros, isoladamente, não seguiam esse entendimento. Tanto que agora, ia voltar agora em abril, a pauta do Supremo, essa possibilidade para se colocar uma pá de cal nesse assunto e para todos os ministros se seguirem aquilo que tinha sido assentado. Só que a OAB, o Conselho Federal da OAB, pediu para que esse julgamento fosse adiado. Então, esse assunto vai voltar à pauta do Supremo mais para o fim do ano. Mas, enquanto isso, acredito que a gente vai se deparar com esse tipo de situação. E aí eu concordo com você. É difícil para alguém da área de direito entender e para quem não, principalmente para quem não é, porque me causa um incômodo muito grande pessoas que, em tese, se adequam à mesma situação jurídica receberem tratamentos diferentes. Ninguém entende isso. Então, eu penso que uma Corte Constitucional como o Supremo precisa mostrar para a sociedade que as pessoas que se adequam à mesma situação têm o mesmo tratamento, sob pena de a gente viver essas incoerências e se até não se dar ao Judiciário e ao próprio Supremo a credibilidade que a Corte deve ter. Rafael, uma das coisas mais importantes e mais faladas recentemente no direito é na posição de certos juízes, o ministro, e os ministros são juízes, ou atuam como juízes do Supremo, sobre certas incompatibilidades. Existem alguns comentários ou acusações de que o ministro A ou B estaria libertando ou dando um habeas corpus para um acusado específico e que depois dizem que a esposa do juiz ela é advogada do escritório que defende esse mesmo,
É um exemplo do Barata, do Rio de Janeiro. É uma acusação que pesa muito sobre o ministro Gilmar Mendes, de que ele foi advogado pessoal no Barata e que o escritório que ele é sócio, que a esposa defender isso não daria uma certa incompatibilidade, uma certa um impedimento, uma suspeição? Olha, Marco, a premissa de todo e qualquer julgamento realizado pelo Poder Judiciário é que ele seja feito por alguém imparcial. Né? Se não for assim, isso não se compatibiliza com o Estado Democrático de Direito, com a nossa Carta Magna de 88. Então, se há esse tipo de relacionamento, o ideal é que esse julgador, né, independente de quem ele seja, ele se dê por suspeito, impedido para não apreciar essa causa. Afinal, ele possui algum tipo de relacionamento com uma das partes envolvidas. Né? E eu volto a dizer, é imprescindível que o próprio julgador tenha esse senso, né? Ou que as partes que estejam em litígio arguam essa incompatibilidade caso o julgador não faça, para que esse julgamento seja feito efetivamente por um terceiro imparcial. Todo e qualquer julgamento levado ao Poder Judiciário deve ser feito por um terceiro imparcial e não alguém que tenha qualquer tipo de vínculo com as partes que estão em conflito. E quando o magistrado não reconhece essa parcialidade, não se dá para suspeito? Quando o próprio magistrado não adota essa postura por livre e espontânea vontade, as partes que estão em litígio podem arguir o seu impedimento, podem arguir a sua suspeição. E lógico, ao fazer esse tipo de arguição, não é esse próprio magistrado que irá julgá-lo. É sempre um órgão diferente que irá analisar esse tipo de suscitação. Mas isso geralmente ocorreria se eu me sentisse prejudicado pela parcialidade do magistrado. Quando eu me julgo favorável, eu não vou reclamar. Quem que vai agir? Como é para ser o caso do Barata? Exatamente. Nesse caso já fica... Por exemplo, talvez nesse caso do Barata o Ministério Público pudesse arguir esse tipo de incompatibilidade. Né? Agora, num litígio, assim, num habeas corpus não, né? Mas num litígio A versus B, alguém pode se sentir, vamos dizer assim, numa posição de privilégio, mas geralmente a outra, à medida que um se sente privilegiado, o outro não se sente, provavelmente adotará esse tipo de conduta, de arguir impedimento ou suspeição do magistrado. Agora, a gente falou aqui no início sobre o caso de Glaucenir e o próprio Gilmar Mendes, que foi citado aqui. Né? Qual a sua opinião sobre isso, Rafael? Luiz, eu acho essa questão, como você está falando, do que é público, do que é privado nas redes sociais. E eu concordo muito do que você falou. Hoje em dia, a gente vive uma publicização do privado. A gente não tem mais esferas de intimidade como tínhamos no passado, desde que surgiu o celular, a internet. Então, como você falou, acho que isso exige uma mudança de postura da nossa parte. É um cuidado redobrado ao utilizarmos as redes sociais. Não dá para a gente falar tudo que a gente pensa numa rede social. Né? Como você falou, isso tem consequências. No mínimo, algo que a gente falou e que seja relacionado a alguém que tem um certo destaque na sociedade, isso viralizará e muitas pessoas tomarão conhecimento daquilo. E no máximo, você, dependendo do que você falar, poderão ocorrer consequências jurídicas na área civil, na área penal. Eu ainda não analisei esse julgamento. Eu não sei dizer se isso foi na área penal ou se foi na área civil. Mas se for indenização é civil, né? Penal não é indenização. Pois dependendo do crime, juizado especial criminal, pode até ter um reflexo nesse sentido, né? Provavelmente... Isso eu falo, desculpa, experiência para o jornal, porque geralmente o jornal é civil. É civil. Porque o cara quer indenização. Porque geralmente o que acontece? Uma fala desse tipo, ela configura, além de um ilícito civil, um ilícito penal. Então, ela vai ter repercussões Injúria, calúnia e difamação. Exatamente. Gerando direito à indenização, mas pode também ter consequências criminais pelos crimes contra a honra que você acabou de se referir. Mas você... Quer dizer, quando isso sai do cidadão, porque a rede social, a Rafa falou antes, essa coisa a pessoa se julga meio que escudada, né? A rede social me parece um pouco como álcool, né? Dá coragem a quem não tem. Exato. Estava pensando nisso. Era isso que eu estava pensando. A pessoa nunca falaria, não teria coragem de falar pessoalmente na cara da outra. Ela na rede social, ela
né? Ela ganha coragem, vira super-homem, né? Luiz, eu confesso que isso me espanta muito. Eu vejo cada barbaridade. Para falar a verdade, eu comecei a usar as redes sociais, eu fui dos meu grupo de amigos, eu fui o último a adotar o WhatsApp. Isso foi no início de 2016. A redação da Folha foi o último também a adotar o WhatsApp. O Facebook eu passei a usar no final de 2017. O Instagram eu passei a usar no final do ano passado. Eu era um pouco refratário às redes sociais, mas hoje eu vejo como um instrumento relevante até sob o aspecto profissional. Mas me assusta muito a posição de algumas pessoas nas redes sociais. Elas falam verdadeiros absurdos, compartilham fake news como se sem qualquer tipo de preocupação, como se aquilo não pudesse gerar nenhum tipo de repercussão, né? Inclusive para ela, como eu disse, cível e criminal. Isso me assusta muito. Eu vejo cada barbaridade sendo compartilhada, sendo falada nas redes sociais, que eu não acredito. Eu falo, não é possível que essa pessoa esteja compartilhando ou falando esse tipo dos de dois coisa. polos ideológicos, não é uma coisa Sim, de direita e de esquerda, né? É a política. Exatamente. Nossa. A direita, quer dizer, os defensores da direita e tal, há um ano e meio, espalharam pelas redes sociais por causa da briga com o Chico Buarque, pela posição política dele, de estar ao lado do Lula, essa coisa toda. Aquilo foi um absurdo, o negócio do compositor, do Ahmed. Chico brincando, né? O Chico brincando, aquilo faz parte de um DVD, sim, que é uma série de 15 DVDs do Chico Buarque, cada um sobre um assunto. E ele ali com o Luiz Carlos, que é o violonista e arranjador, e mais outros, eles ficam brincando com a história de compositores que compram música. Aí ele inventou o negócio do Ahmed. E as pessoas pegaram aquele vídeo que faz parte de um vídeo produzido pelo Chico, né? Da obra dele, e espalham aquilo e dizem assim, tá vendo? Esse é o compositor que vocês acham genial. Compra música. Gente, não é possível. Eu ainda fui bobo o suficiente para um amigo meu, ainda bem que era um amigo, eu falei, rapaz, não entra nessa, pelo amor de Deus. Mas depois eu falei, sabe de uma coisa? Vocês vão pro quinto dos infernos, eu não vou me meter nessa... Eu tive essa mesma discussão ali no bar do Gaúcho, Atafona. Uma pessoa com um negócio de ver. Eu falei, cara, isso é uma brincadeira. Isso tá no DVD, como eu falei, tá no DVD dele. Não que ele comprou, a gente é bebido. Aí é complicado. Mas aí isso, juntou rede social com álcool. Essa história da verdade absoluta em rede social, né? Tá na internet, é verdade. Tem gente que acredita nisso, né? E isso cria uma série de discussões. Agora, a legislação... Só que as correntes do WhatsApp e as coisas que você transmite pelo WhatsApp, montagens, eu fico assim, espantado. O que eu acho, até antes, peço desculpa te interromper, que as pessoas precisam se conscientizar. As redes sociais, eu penso que são um veículo maravilhoso. Te aproximam de pessoas que você não via há muito tempo, te permite mostrar o seu trabalho. Mas é preciso usá-los com responsabilidade. Exato. E saber que se você compartilhar fake news, se você fizer acusações, falar em verdades, isso trará consequências jurídicas para você. As pessoas não têm essa consciência no momento que fazem e depois se arrependem por ter adotado aquele tipo de conduta. É justamente sobre isso que eu queria te perguntar. Como que está a questão da legislação penal com relação às redes sociais? São mudanças pertinentes, você falou sobre o Código Penal aqui agora, mas como que anda? A legislação está acompanhando a evolução da internet? Olha, Arnaldo, especificamente no campo criminal não há novidades. Né? Se você insulta alguém numa rede social, fala uma inverdade, você incorrerá nos crimes contra a honra normais que já existem no Código Penal: calúnia, injúria e difamação. No campo civil, você tem tido novidades, como a lei de proteção de dados e tudo mais. Mas não há uma regulamentação específica assim, atinente às redes sociais sobre a responsabilidade nas redes sociais. O que rege essa questão é o próprio Código Penal e o Código Civil que já estão aí. Me parece que é mais uma evolução, desculpa, Arnaldo, mais da investigação criminal do que da legislação. Inclusive com a delegacia especializada em crimes de internet. Sim. Porque, como o professor Rafael muito bem colocou,
injúria, calúnia e difamação feita ao vivo, escrita, no impresso, no microfone de rádio ou nas redes sociais é a mesma coisa, é o mesmo crime. A diferença que pode existir é quando você comete um desses crimes perante de várias pessoas, o que é o caso de um jornal, o que é o caso de uma rede social, pode haver um aumento de pena, mas é o mesmo crime. É aquele princípio das penas que voam, né? Exatamente. Você chegar sobe, vai para o último andar de um prédio com um saco de plumas, abre o saco, joga ali. Né? Você, a partir do momento quando você fala uma mentira... Você nunca recolhe todas elas. Você não recolhe. Inclusive, ontem estava me contando uma história. Uma pessoa foi ofendida por outra e o ofensor se arrependeu, foi pedir desculpas a ela. Poxa, não me processa, não toma nenhuma medida jurídica contra mim. Aí o ofendido respondeu, olha, tudo bem, mas agora você vai fazer o seguinte, você vai subir agora no último andar desse prédio, vai abrir um saco de plumas, de penas, jogar. Quando você conseguir recolher a última, eu te perdoo. Nunca vai conseguir. Essa analogia é muito usada no meio jurídico. Para esse tipo de crimes, né? Para a gente, antes de ir para o intervalo, só lembrar que alguns casos foram famosos de boatos, de mentiras, e que tiveram consequências trágicas. Até casos capitais, de lixamentos, comunidades. Exato, teve o caso de uma moça que foi linchada, confundida como uma mulher que teria abusado de uma criança e absolutamente não era ela. Casos onde teve um médico há muitos anos atrás em Campos que fez um procedimento médico para salvar uma mãe no parto e os médicos dizem muito isso no caso de risco, de mãe e filho. Mas se a mãe tem outros filhos, salva a mãe. Salva a mãe. E o bebê fica em segunda, não tem a prioridade. A prioridade é salvar a mãe. Esse médico, pelo que eu soube recentemente e tal, tem um caso, tem uns quase 40 anos. Nunca mais trabalhou como médico, porque foi alvo de uma mentira. O doutor Fernando talvez lembre desse caso. Eu e ele somos os menos jovens daqui do estúdio, talvez sejam os mais. Talvez. E essas coisas são muito perigosas, realmente, que vocês estão falando. Bom, 7h48, 7h49 virando agora, vamos a um pequeno intervalo, voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição aqui na Folha FM, a rádio que toca você. Folha FM.